bem, voltamos com o Espaço Capixaba. Está aqui o Dória Porto, lá da Federação das Indústrias, vem conversar com a gente sobre 2010, 2011. A previsão para 2011 é fantástica, mas primeiro a gente vai falar sobre 2010. Foi um bom ano, né, Porto? Muito bom. Boa tarde, telespectadores. Foi um bom ano. Muito bom, principalmente comparado com a saída de uma quase recessão no ano de 2009, né? Final de 2008, começou aquela crise internacional, né? E com o início de recuperação no segundo semestre de 2009, 2010 foi muito bom. Agora, a previsão de crescimento para 2011 da indústria é em torno de 11% da indústria brasileira, né? A indústria, não, 2010. Tá certo? Nesse ano, 2010, a previsão de crescimento da indústria brasileira é 11%. 11%. E a indústria aqui no Espírito Santo? A indústria no Espírito Santo nós estamos prevendo um crescimento de 24%. Tá certo? Mais que o dobro no crescimento. A que se deve isso? Olha, no caso do Espírito Santo, você tem dois momentos. Um, que em 2009, a base, né, de crescimento já era um pouco mais baixa. Por outro lado, também o grande crescimento do preço médio das commodities, principalmente na área de minério de ferro, celulose, né, produtos siderúrgicos. Então, isso puxou muito a exportação para cima nessa área de commodities. E a indústria de transformação no Espírito Santo? Olha, a indústria de transformação, ela é interessante. Tanto no Brasil quanto no Espírito Santo, a gente tem que... Estamos muito de olho, não só nós aqui, mas muitos especialistas da Confederação Nacional das Indústrias e do IBGE, ou da Fundação Getúlio Vargas. Nós estamos preocupados com a probabilidade de desindustrialização. O que significa isso? Tá certo? Nós temos, em termos de exportação, você tem exportação de produtos manufaturados, você tem exportação de commodities e tem exportação de produtos agrícolas. Né? O que está acontecendo com o dólar, né, com o real supervalorizado em relação ao dólar, está tendo muita importação, tá certo? De produtos acabados, e as exportações de produtos acabados estão diminuindo. A ponto de você fizer a balança comercial entre exportação e importação de produtos manufaturados, o déficit esse ano no Brasil está quase 15 bilhões de dólares. Quer dizer, nós crescemos bem. Bom, conclui o raciocínio. Só para concluir, perdão, Giovanni. O que está dando superávit na balança comercial é por conta dos produtos agrícolas e das commodities. Certo? Só para você ter uma ideia, é o seguinte: a Vale do Rio Doce, em termos de Brasil, está tendo um superávit na balança comercial entre exportação e importação, né, desse tipo de produto, de 21 bilhões de dólares de superávit. Enquanto os produtos transformados, produtos manufaturados, estão tendo um déficit de 15 bilhões. Então, o que está ajudando a ter um superávit na balança comercial, você vê a diferença entre 15 para 21, só aí já tem 7 bilhões de superávit. Agora, eu não sei, porque existe uma visão alarmista nisso tudo, que olha, o Brasil só exporta commodities, as indústrias aqui não crescem e tudo mais. É isso mesmo, ou a indústria de transformação trabalha firmemente para cumprir as demandas do consumo interno? Não, veja bem, ela está trabalhando para atender... Porque o consumo interno cresce assustadoramente. Está crescendo, e as importações estão crescendo assustadoramente também por causa inclusive importações de máquinas para atender a indústria nacionais. Não, e mais também. Importação, nós temos produção siderúrgica, né, em termos nacionais, né, suficiente para atender toda a demanda do mercado interno. Certo. Mas não está atendendo. Por quê? Porque hoje importar aço está mais barato do que comprar no mercado interno, por causa do dólar barato. Certo. Tá certo? Eu não vejo como alarmista, tá certo? Porque está se discutindo muito esse assunto, não está se desindustrializando. Tá certo? Há uma tendência se não houver alguma tomada de decisão em termos de governo federal. Por exemplo, medidas em termos de redução da taxa de juros. Tá certo? Esse é um ponto favorável à indústria brasileira. E a tendência é não haver a redução porque eles querem controlar a inflação. Exatamente. A inflação aí está batendo aí em quase 6%. Tá certo?
Está bem acima da meta lá, que era 4,5%. Aquilo que a indústria recomenda, o que os economistas em geral recomendam... se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Está assim o negócio, né? Quer dizer, se você reduzir os juros, provavelmente perde o controle da inflação. Exatamente. Enfim, é um problema sério, mas em termos do Espírito Santo, a questão é um pouco diferente. Tá certo? Nesse ponto aí de desindustrialização ou não. O Espírito Santo ele tem mais da metade do PIB, né, do Produto Interno Bruto. O Espírito Santo depende de exportações, do mercado internacional. E principalmente por causa das commodities. Mas o que está se prevendo no curto prazo, nos próximos 4, 5 anos, aqui no Espírito Santo, pelo contrário, é aumento de uma quantidade enorme de empresas, de fábricas, né, de produtos transformados. É o caso de você ter previsão de produção da indústria naval, né, mais produtos siderúrgicos, o polo gás químico, tá certo? Estou dando alguns exemplos, né? Então, aqui no Espírito Santo, a nossa previsão, a previsão lá da FINDES e do IDES, né, do Instituto de Desenvolvimento Industrial do Espírito Santo, que é uma entidade da federação, da FINDES, a nossa previsão é muito otimista em termos, ao contrário do que está se pensando em termos de preocupação em termos do Brasil. Aqui, nós vemos com muito otimismo o aumento da produção de produtos transformados. Isso é excelente, porque significa que o Espírito Santo pode se preparar para fornecer para o Brasil, para o mundo, produtos transformados. E existe um outro fato que eu acho que, não sei se você quer comentar, que é o crescimento de um outro segmento, que é serviços, e em boa parte para atender a indústria, né? Olha, serviços, inclusive, tem crescido, se você fizer a proporção de crescimento em relação ao Produto Interno Bruto, né, ano a ano, tá certo? O serviço vem crescendo muito, tá certo? A participação da indústria de transformação vem caindo, tá certo? E a de serviço vem aumentando. Há uma questão seguinte, se você entrar na área de serviços, vamos entrar na parte de serviço hoteleiro, porque a gente considera o turismo também uma questão de indústria, né? Mas tem uma parte de serviço também. É uma indústria sem chaminé, né? Mas tem muito a base também de serviço. Lógico. Tá certo? E o turismo é muito importante porque você puxando o turismo, você puxa a indústria também. Porque no turismo você precisa ter móvel, se você tiver hotel, precisa ter pano, precisa ter toalha, precisa ter vestuário, tá certo? Então você tem uma série de produtos industriais que puxam lá. A indústria também, né? E nós estamos aí agora num trabalho também aumentando nessa área de turismo, através do Instituto Rota Imperial, né, que é essa rota que está sendo colocada aí nessa região das montanhas. Quer dizer, é um incremento no turismo. Né? Se você pegar o mapa do Espírito Santo, é uma coisa muito interessante. Você tem da BR-101 para o lado do mar, tá certo? O Espírito Santo todo. Você tem a indústria participando. Se você pegar aqui a área das montanhas, Sudoeste, Noroeste, aqui na parte a montanha é turismo, tá certo? Se você pegar o norte, mas para o lado da BR-101 para a esquerda, Noroeste, agroturismo, tá certo? E agronegócio, tá certo? Então é esse ponto assim que a gente vê mais ou menos nos próximos 10, 15 anos o desenvolvimento do Espírito Santo. Indústria da BR-101 para o mar, turismo na região dessa montanha aqui, sul e coisa, e no norte a questão da agroindústria. Um dado interessantíssimo que eu vi ultimamente foi o crescimento econômico da região noroeste, que foi um grande desafio colocado pela equipe do governador Paulo Artung durante os dois governos. Em grande parte se conseguiu reverter um quadro de desigualdade regional. Era muito grande, a região muito noroeste. grande. Dória, obrigado pela... Você precisa aparecer mais aqui, rapaz. Você tem muita informação, tem muita coisa boa para a gente conversar. Estão à disposição de vocês. Muito obrigado pela presença. Okay. Um bom trabalho e um Feliz Natal para todos vocês lá da Federação. Obrigado para vocês também. Feliz Natal a todos.